Bom, então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião do Conselho Jurídico de Gestão Empresarial da Associação Comercial do DF. Hoje a gente começa, na verdade, não vou dizer que a gente começa, porque nós já tivemos um outro evento falando sobre a reforma tributária, com um dos consultores que atuou exatamente ah, durante a elaboração da norma, e um outro colega tributarista de um escritório associado nosso, mas hoje a gente começa, de fato, um novo projeto, trazendo pontos específicos e segmentos específicos dentro da reforma tributária. Então, deixando esse boa noite aí a todos, eu vou, de bate-pronto, então, passar a palavra para o nosso colega Thales, aqui do nosso Conselho Jurídico, que vai moderar, o debate, que vai aquecer aqui as nossas discussões, mas onde todos poderão participar e assistir novamente, porque a gravação vai ficar disponível depois também. E caso entendam, também indicar para outros colegas que eventualmente tenham interesse, não puderam participar, não tiveram a oportunidade de ter essa troca de ideias aqui, mas pelo menos vai poder é, obter o conhecimento dentro especificamente do que vai tratar a reforma no mercado imobiliário. Então, Thales, a palavra está contigo. Bom evento a todos. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez é um prazer mediar aqui, conduzir os trabalhos do nosso conselho. Hoje, com uma sessão aberta, né? Temos a oportunidade de ter convidados de fora, que é uma grande oportunidade para que as pessoas tenham um pouquinho de acesso àquilo que a gente desenvolve aqui na associação, né? Dar o meu boa noite a todos, né? Que já estão presentes. Acho que aos pouquinhos as pessoas vão entrando. A gente nunca tem brasileiro, né, tem o costume de entrar sempre depois que as coisas começam, ainda mais com essas questões tecnológicas aqui, que às vezes a gente enfrenta um pouquinho de dificuldade, eu mesmo me incluo nesse rol. E hoje a gente vai falar, como o Eduardo já adiantou, sobre reforma tributária especificamente para o ramo e para o segmento do mercado imobiliário, né, que talvez seja um dos segmentos que vai ter um grande impacto no setor de serviços, seja para o investidor propriamente dito, seja para as imobiliárias, e, e vai reverberar também para os advogados e para os contadores. Então, a gente vai ter uma, uma explanação aqui específica, né? O Eduardo também colocou que nós já tivemos uma outra oportunidade, mas que nós tivemos uma visão geral, né? Nós tivemos dois painelistas, um advogado e um também advogado, mas um consultor da Câmara que trabalhou diretamente no projeto. Então, foi interessante a gente ver ali direto da fonte com o Adriano e depois as percepções dos advogados. E hoje a gente vai ter uma visão dos contabilistas, né? Hoje o Ivan vai trazer para a gente aqui um pouco do conhecimento dele, e dos pontos da legislação que já estamos aí quase num processo, nos aproximando, né, da transição. Então, ele vai tratar um pouquinho sobre o tema, os impactos, as alíquotas, e como essas situações vão ser abordadas e o que a gente pode esperar de tudo isso. Então, eu já vou fazer aqui uma transição rápida para passar a palavra para o Ivan, para a gente não perder muito tempo e ele já se apresentar e abrir os trabalhos. Então, vou agradecer mais uma vez a oportunidade de conduzir, e ao final, quando o Ivan terminar a explanação dele, a gente vai ter aí um pinga-fogo, né? Vamos ter uma rodada de dúvidas, de questionamentos e alguns esclarecimentos aí sobre os tópicos que ele vai nos apresentar. Então, vou desejar aí um bom trabalho, uma boa apresentação para o Ivan e que todos possam desfrutar aí desse conhecimento que vai ser trazido hoje. Então, boa noite, Ivan. Palavra com você. Opa, boa noite, Thales, boa noite a todos. Obrigado, Eduardo, pelo convite, né, para estar participando aí dessa explanação voltada aqui para o mercado imobiliário.
Já tem bastante gente aí, né, 20 pessoas, que é um tema que vai impactar não somente as empresas, não só as imobiliárias, mas também as empresas que têm operação de venda de imóveis ou de aluguéis mesmo. Vou até aqui compartilhar a apresentação, só um minuto. Está habilitado aqui? Tá, tá liberado aí, Ivan. Pode compartilhar. Tá. Estão enxergando? Todo mundo? Sim, só coloca no modo de apresentação que aí fica melhor. Isso. Perfeito. Legal, tá na tela. Está na tela, né? Uhum. Então vamos começar, gente. Como o Eduardo comentou, né, essa é a reunião aberta aqui do nosso Conselho Consultivo, onde a gente, né, trata de vários assuntos, né, e tem vários projetos, e desses projetos é a gente, né, fazer essas reuniões abertas. Me apresentar aqui rapidinho. Sou sócio da UDGE, sou contador. Me especializei ali em direito tributário, também na parte de agronegócio. Sou membro do conselho jurídico dentro da associação comercial e também diretor contábil, né, no conselho de sustentabilidade da própria associação comercial. Além de também participar das comissões técnicas do CRC e na parte né, participei de alguns cursos relacionados ao SPED, trabalho com consultoria tributária, enfim, né, estamos aí no trabalho, né, na linha de consultoria. Né? Então, trazer para você, o tema é um pouco extenso, vou tentar explanar aqui para vocês o mais rápido possível. Né? Sei que vai ficar alguns pontos que né, a gente vai precisar se aprofundar, né? O Teles pode até me corrigir aí sobre o assunto. E podem também participar, né, como o Teles falou depois da explanação, a gente abrir aí as dúvidas. Vou dar aqui o parâmetro geral, acho que quem é contador, advogado, né, e algumas empresas, alguns empresários já estão mais que habituados aí relacionado à reforma, pelo menos nessa parte inicial, mas vou dar o parâmetro aqui geral, né, que a reforma tributária ali foi criada ali pela emenda constitucional 32 e regulamentada pela 214, onde ele vai juntar aí os... Opa, só um minutinho. É, onde a gente vai ter a junção aí dos tributos, né? PIS, COFINS e IPI, que vai ter ali a junção com o IBS, e o imposto seletivo, né, que vai substituir ali um pouco o IPI, e o ICMS e ISS, né, que vai juntar com o IBS. Então, com a regulamentação da 214, a gente já tem, né, algumas regrinhas, né, e uma dessas regras já tem sobre o setor imobiliário também. Claro que vai ter algumas outras legislações, vai precisar de outras leis complementares, né? Já está sendo discutida a 108, que a gente vai explanar um pouquinho mais à frente. Opa. O cronograma de transição, então, a partir de 2026, ano que vem, já vai começar a alíquota teste de 1%. Já tem a movimentação aí com, né, as notas fiscais, então a Receita Federal já está divulgando as notas técnicas, algumas empresas, né, no ambiente teste, junto com a Receita, já está fazendo as implementações das grandes empresas multinacionais. Em 2027 vai ter a substituição total pelo CBS e vai começar a partir de 2029 a transição do ICMS e do ISS para o IBS. Então vai ser gradual até 2033, até extinguir todos os tributos.
Sobre o split payment, né, trazer aqui também o conceito geral aqui de como é que vai funcionar as retenções de tributação. O split payment vai ser uma plataforma da própria Receita Federal, que onde o tributo é, vai ser totalmente retido. Então, né, eu como contribuinte, por exemplo, a gente fazer uma compra, no momento do pagamento, a própria instituição financeira ela vai fazer a retenção do tributo. E quando eu, como contribuinte, fazer a venda, né, do meu produto ou serviço, né, já vai ter o débito, né, vai ser destacado o débito e nota fiscal, e o próprio split payment, o próprio sisteminha vai fazer o débito e crédito ali. E nesse débito e crédito, se der a pagar, vai gerar a guia automaticamente. E se for crédito, tem até 3 dias que vai cair esse crédito dentro da conta do contribuinte. Né? Então, não tem como a gente não ficar sem pagar o imposto. Né? O próprio sistema ele já vai fazer essa retenção e esse controle. Né? Então, é importante saber, principalmente aqui algumas questões imobiliárias que ainda nem emitiu a nota fiscal, que vai passar a emitir nota fiscal. Ainda não temos alíquota, mas, né, algumas notícias, o próprio ministro já comentou que vai ser entre ali 27% e 28%. Possivelmente, né, esse primeiro semestre de 2026 né, já vai vir a lei complementar, tendo a nova alíquota. Né, então, provavelmente vai ser ali entre 27 e 28, né, uma das maiores aí do mundo. E é bom a gente falar também que é uma outra tramitação que está tendo, é sobre a reforma da renda, né, que isso também vai impactar, né, no setor imobiliário. A gente tem aqui a PL 1087, que provavelmente vai passar esse ano, onde a gente tem as isenções ali até R$ 5.000, as faixas intermediárias até 7.000, e a criação da, da tributação sobre lucros e dividendos. Então, se tiver o pagamento da empresa para o sócio de 50 mil no mês, vai ter a retenção ali de 10% de imposto de renda. E, e se for acima de 600 mil no ano, ali, a soma de todos os rendimentos, também vai ter uma tributação adicional aí de 10%. Né? Então, trazendo aqui para o nosso tema da parte imobiliária, então a gente tem algumas holdings, né, que tem as atividades de aluguel, por exemplo, que né, os sócios começarem a retirar esses valores, né, como distribuição de lucro, né, se tiver dentro desse limite, acima desse limite, desculpa, vai ter a tributação de 10%. Então é uma coisa que, né, no momento, vai ter que estudar e calcular direitinho, ver se vale a pena, se tiver constituindo uma holding, né, colocar isso nos cálculos. Opa. Falando aqui sobre essa PL, né, já está em movimento, já foi aprovado pelo Congresso, está no Senado, que possivelmente vai passar, e se tiver alguma alteração, volta para o Congresso, mas o próprio texto já traz que a vigência será em 2026, então nós teremos logo logo a tributação da renda que vai impactar né, as retiradas, a distribuição de lucros. E trazendo aqui para a linha imobiliária, né, a gente vai ter o CIB, né, né, quem já está no ramo, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que foi instituído ali pela própria reforma, né, pela Lei Complementar 214. Ela vai criar ali um número único, né, para os imóveis, que foi regulamento, que a Receita Federal já trouxe até
Instrução Normativa 2275, né? E o objetivo aqui do CIB é a Receita Federal colocar num ambiente único e começar a ter esses controles, que hoje está, né, com os cartórios e com os próprios municípios, e onde ela vai fazer a avaliação dos imóveis até mesmo por conta da tributação, né, de IPVA, ITBI, né, e vai impactar os aluguéis por conta da, que possivelmente pode estar sobreavaliado em relação ao mercado, enfim, né, então vai ter esse novo cadastro e vai ter um maior controle da própria Receita Federal, que isso aqui já está em vigor. Né? Então, trazendo aqui sobre os aluguéis de imóveis. Né? Os aluguéis de imóveis vai ter a incidência do IBS e CBS, então as locações de bens, né, conforme aqui o artigo 4º da Lei Complementar 214, né, então vai ter que pagar o IBS e CBS a partir de 2027. O fato gerador vai ser o momento de pagamento da locação, né, e a gente tem a alíquota, né, já reduzida em 70%. Né, então, aqui conforme o artigo 261. Então, a gente tem aqui hoje, o cenário de hoje. Na pessoa física, a gente não paga nada aqui de PIS, COFINS, ISS, mas tem a tributação lá do imposto de renda da pessoa física, que é 27,5% sobre as receitas de aluguel. E nas empresas, né, no lucro presumido, a gente tem PIS, COFINS, não tem ISS, e o imposto de renda contra a pessoa social, né, de 8,48% aproximadamente, dependendo ali do faturamento da empresa. Né? Então, totalizando aqui 12,13%. Então, na reforma tributária, vai equiparar as pessoas físicas com a jurídica em relação a aluguel, né? Então, aqui na pessoa física, a gente vai ter aqui uma tributação reduzida, né? Considerando ali uma alíquota de 28%, 8,4% aproximadamente. E então a gente vai ter aqui o imposto de renda de 27,5%, mais a tributação do IBS-CBS, que eu vou falar até as condições já já. E no lucro presumido, né, a gente vai continuar com o imposto de renda e mais 8,40%, que vai dar um total de 16,88%. Então a gente vai ter aí um certo aumento, né, por conta da reforma tributária. Na alocação também a gente tem uma redução, né, prevista ali no artigo 260 da 214, onde os imóveis residenciais, né, por imóvel vai ter aqui um fator de redução de R$ 600 da base de cálculo. Né? Então, se está alugando para fins residenciais e se for contribuinte, vai ter essa redução aqui por imóvel alugado. Então, falando aqui de pessoa física, então as pessoas físicas, né, com a reforma tributária vão começar a ser contribuintes do IBS e da CBS nas seguintes condições. Que, que ela tenha uma receita aqui de 240 mil no ano e tenham 3 imóveis alugados. Então, se a pessoa física tiver nessas condições, ela vai passar a ser contribuinte do IBS e da CBS, que hoje ela só paga o imposto de renda. Né? Então, se a pessoa física já tiver nessas condições, automaticamente vai estar com essas novas tributações a partir de 2027. 2027 a gente vai já entrar com o CBS, então 2027 vai ter aí esse custo a mais de tributação. Então, colocando aqui nessas condições, coloquei aqui alguns exemplos só para a gente exemplificar. Então, um contribuinte
que tem aqui duas propriedades e 200 mil anos, um outro aqui que tem uma propriedade e 300 mil anos, quatro propriedades e 300 mil anos e duas propriedades 290 mil anos. Então, quatro pessoinhas aqui. Dessas quatro pessoinhas, né, pode até abrir aí o chat. Quem que vocês acham aqui que vai ser contribuinte do IBS e da CBS? Se vocês puderem colocar ou abrir o áudio, só para a gente quebrar aqui um pouquinho. Vamos lá, gente, para dar mais dinâmica, eu acho que é melhor falar, né? Abre o microfone É, e fala aqui com. Ó, já tem manifestação no chat, Ivan. Quatro propriedades e 300 mil por ano, né? Que é o requisito, né? não, o requisito é que tenha mais de Três três propriedades, efeitos. mais que três, né? E 240 mil no mínimo, né? Isso mesmo. Então, penso que é o quatro propriedades, é isso? Mais alguém? Também entendo que é o quatro proprietários e 300 mil, porque lá tem uma partícula que é a E, né? Ela não diz uma ou outra. Então, por causa daquela partícula, eu entendo que seria só o número 4 ali e, consequentemente, os outros vão estar eliminados. Legal. Acho que talvez essa seja a grande dúvida, né? Essa partícula E. Né? Então, assim, Isso. você tem que somar as duas condições. Então, é mais de três propriedades e mais de 240 mil no ano, né? Então, aí, no caso, seria realmente o personagem aí de quatro propriedades, né? Então vamos lá. Quer dizer, o professor vai dizer se a gente está certo. Vamos lá, vamos para o próximo agora. Então, o primeiro não é o contribuinte, né? Então, porque ele tem duas propriedades, 200 mil anos, então ele não entra. Aqui o segundo aqui também não, ele só tem uma propriedade, mesmo ultrapassando aqui o valor, mas tem a partícula E, como o Thales comentou, que então ele não vai ser então ele não é contribuinte. O quatro propriedades e 300 mil anos, né? Esse é contribuinte. E a gente tem a última aqui, que é duas propriedades e 290 mil anos. Ah, mas por que que você colocou esse, né, interrogação? Porque é uma situação que ele vai ser. Ah, mas por quê? Conforme aqui o artigo 251 da 214, a gente tem aqui um limite de 20%. Então, independente se ele tem menos de três imóveis, aqui no artigo da lei, aqui no parágrafo 2º, olha, também será considerado contribuinte do regime regular, do IBS e CBS, no próprio ano calendário, locação e questão de bem imóvel, em valor que exceda 20% do limite previsto na linha A, né? Então, que é esse aqui, os 240 mil anos. Então, essa pessoa física, segundo a legislação, né, no texto aqui grosso da lei, também vai ser contribuinte do IBS e da CBS. Né? Então, se tiver alguma pessoa física que tenha um imóvel alugado, ou somente um imóvel alugado nesse valor, passará a ser contribuinte também. Certo? Vamos passar aqui um pontinho de alerta, né, sobre desconto de pontualidade, que vai passar a ser tributado. Desculpa Ivan, interromper. Então, aquele que recebe, que tem um imóvel e tem 300 mil, também vai ser contribuinte. eu ia fazer a mesma pergunta. Ah, sim, desculpa. Correção. Correção. Esse aqui também. Esse aqui é o terceiro, esse segunda pessoa aqui, também faria parte sendo contribuinte. Então, dos nossos quatro personagens aí, três vão ter que pagar imposto. Isso mesmo. Três vão ter que pagar imposto. Mais imposto, né? Na verdade, né? Mais imposto. Já paga, se informar direitinho ali
no imposto de renda, já paga, e agora vai ter um adicional aí do IBS e da CBS. O Fabrício levantou a mão, hein, Fabrício? Vamos seguir, né? Descontos, né? Descontos de pontualidade. Então, quem trabalha com aluguel normalmente quer falar É, um pouco. Ivan, é, com você explicou, né? Tá explícito aí, mas tem a questão também das operações, né? Quem faz não apenas você ter os imóveis, mas também tem a quantidade de operações de venda de imóvel que você faz dentro do ano, né? Então, esse aqui a gente está falando especificamente do aluguel. Do aluguel, né? Tá, você vai entrar E, nessa questão da, isso da, mesmo. da venda, né? Tá, beleza. E, Obrigado. é, então, um alerta aqui, né? Desconto de pontualidade. Então, quem já trabalha com os aluguéis tem um desconto de pontualidade, aliás, pagar até tal dia, tenha 10% de desconto no aluguel. Então, a partir de 2027, esses descontos vão ser tributados, né? Conforme aqui o artigo 12, né? A base de cálculo do IBS, da CBS, é o valor da operação, né? Incluindo juros, multas, acréscimos, encargos e descontos concedidos sob condição. Então, se tiver o desconto de pontualidade, vai passar a ser tributado também o IBS e a CBS. Né? Então, é o momento de rever os contratos ou até mesmo diminuir o desconto de pontualidade, porque, né, vai começar a ter a tributação a partir de 2027. As locações de, de curto período. Né? Então, hoje a gente tem o mercado do Airbnb, né? E, por exemplo, e essas locações temporárias, né, conforme aqui o artigo 253, se não ultrapassar a 90 dias, eles serão tributados de acordo com os serviços de hotelaria. O que vai mudar? Antes a redução era 70%, agora a redução vai ser 40%. E sendo 40%, além disso, vai ficar vedada qualquer tipo de apropriação de crédito, né, de custo. Então, não vai ter nem a dedução de crédito e com a diminuição de 70, vai ser somente 40. É, né, quem já trabalha nesse ramo, tem a questão dos imóveis que já estão com contratos, né, de aluguel. E nesses contratos de aluguel, tem a previsão aqui no artigo 487 que vai ser o regime de transição, que quando entrar a reforma tributária, que na verdade já entrou, poderão optar por fazer aqui as operações sujeitas ao regime que trata o artigo total estarão sujeitas ao pagamento do IBS e da CBS no montante que vai de 365 sobre a receita bruta. Então, em vez de fazer o pagamento do IBS, da CBS com a apropriação dos créditos, né, se for aluguel de imóvel comercial ou residencial, vai ter essa opção aqui de ter a alíquota fixada, né, de 365. E se optar por essa alíquota fixada, né, qualquer tipo de crédito vai ser estornado. Então, né, então entrando a reforma tributária ali, as compras, né, que for vinculada à atividade da empresa, você vai ter o direito ao crédito, mas nesse caso aqui, né, pode optar, né, claro, tem que fazer a conta se vai valer a pena ou não, né, poderá fixar a alíquota e ter as compras terão ali
que ser estornados créditos. Agora entrar aqui um pouquinho na venda de imóvel. Vocês querem comentar alguma coisa da questão dos aluguéis? Até para não perder a linha de raciocínio, se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar, fiquem à vontade. Vamos seguir. Tá, vamos lá. Compra e venda de imóvel. A incidência, né, que está ali previsto no artigo 4º, compra e venda de imóveis, né, vai começar a ser tributado o IBS e a CBS. A base de cálculo é o valor da operação, juros, multas, encargos. Vai ter um redutor social ali se for um imóvel residencial de 100 mil e se for um lote 300 mil, até o limite da base de cálculo. E também vai ter a questão do aproveitamento de crédito, né, do imóvel. Diferente dos aluguéis, terá uma alíquota reduzida de 50%, não 70%. Então, na pessoa física, a venda de imóvel é sobre o ganho de capital, e a gente tem a tributação ali de 27 mil do imposto de renda. Na pessoa jurídica, né, optante pelo lucro presumido, a gente tem PIS, COFINS, o imposto de renda que é aproximadamente 6%, contando com os adicionais, então ali um total de 965. E com a reforma tributária, a gente tem ali a redução de 50%. Então, em média, considerando 28, a gente vai ter ali uma tributação de 14%. Na pessoa física, totalizando tudo, 27,5% e 14%, né? Teremos ali um adicional ali de 41%. E no presumido, a gente aproximadamente com o imposto de renda e o IBS-CBS, 20%. Então vai ter um aumento aí considerável, né? Então as pessoas jurídicas enquadradas aí no IBS, na CBS, a gente vai ter, conforme o artigo 251, né, que fica sujeito a contribuir, né, a fazer o pagamento desses tributos, o inciso segundo aqui do parágrafo primeiro, a alienação que tenham por objeto mais de 3 imóveis distintos no ano calendário anterior, e a alienação, extensão de direito no ano calendário de mais de um imóvel constituído pelo próprio alienante nos 5 anos anteriores à data de alienação. Também será considerado contribuinte, né, do IBS e da CBS a pessoa física, estão equiparadas aqui, né, na pessoa física, também para ser contribuinte do IBS e da CBS na compra e venda de imóveis, a alienação e cessão de direitos de imóveis que exceda os limites do 1 e 2 aqui, que são aqui dos 3 imóveis, né, dentro dos 3 imóveis, ou, né, da alienação e cessão de direitos de um imóvel constituído, né, nos 5 anos anteriores da data de alienação. Hélio? Não, Ivan, só no slide anterior, volte, por favor. Acho que você Claro. falou lá da venda da pessoa física. A pessoa física só paga na venda do imóvel o ganho de capital, né? 15%. Aí na tabela você botou 27,5%. Sim, isso mesmo. Não, é porque quando você pegou a tabela anterior, você manteve aí, mas na realidade você falou É certo. 15%, isso mesmo. Porque é o ganho Do ganho de pessoa capital. física, a venda de imóvel na pessoa física, né, que só tem a questão inicial do ganho de capital dos 15%. Não a tabela progressiva de 27,5%. Depois a gente corrige aí. Legal. Não, legal. É só para Obrigado chamar a aí. atenção, porque caso você venha mandar o material, né, o pessoal, acho que alguém Sim, pediu pode aí, deixar aqui. é bom corrigir para não dar mal entendido. Obrigado, gente. Legal. Na verdade,
Depois de 5 milhões, né, esse valor, ele obedece a uma tabela progressiva do imposto de renda também, né? Perfeito. Então, ele não está restrito a 15, né? A Aí partir de sim, 5 milhões, ele é progressivo, essa alíquota. perfeito. Obrigado, Celito. Então vamos aqui para o próximo. E falar aqui um pouco da PLP que tá no Congresso, tá? Então a gente tem ali, vai ter a criação do Comitê Gestor, que é o IBS, vai ter algumas mudanças no ITCMD que eu vou pontuar daqui a pouquinho, e a criação das penalidades. Nas penalidades a gente vai ter, destaco, né, a questão da emissão da documentação, tá? Então se emitir o documento com falta, né, com qualquer divergência, pode ter aí uma infração limitada de 40% do IBS. E se cancelar uma nota fiscal com a operação que já tenha ocorrido, né, tem ali uma penalidade de 20%. E se não tiver ocorrido a operação, tem uma penalidade de 10%. Trouxe aqui para vocês por conta da emissão da nota, porque a partir do ano que vem, as empresas de aluguel, pelo menos aqui nas nossas pesquisas, que ainda tem muita coisa que não está claro, mas até então vai ter que começar a emitir nota fiscal a partir do ano que vem nas alíquotas teste. Já está saindo algumas notas técnicas das notas fiscais. Saiu também a equiparação de serviços, mas não tem os aluguéis, mas provavelmente vai ser um modelo simplificado. Então, fica um alerta aí para a gente tá acompanhando que a partir de 2026 pode ser que as empresas de aluguel tenham que emitir as notas fiscais a partir do ano que vem, e não só em 2027. A PLP ela já está quase passando também, então possivelmente esse ano a gente vai ter a notícia da regulamentação. E com isso a gente vem com o ITCMD. Né? O ITCMD hoje a gente tem algumas alíquotas fixadas e outras progressivas, né? Que a gente tem aí uma variação de alíquotas, né? Que as menores ali, Alagoas, Maranhão, né? Que já, né? Quem trabalha até com hold, né? Fizeram alguns planejamentos lá atrás para colocar hold nesses estados que tem uma alíquota menor. Só que com a PLP 108 a gente vai ter ali uma alíquota fixa de 8%, né, mantida ali uma progressão, que hoje o ITCM, a gente, né, na tabela anterior, a gente tem as alíquotas fixas, e a gente tem aqui alguns estados que tem as alíquotas progressivas, e tem aqui o estado do Piauí, que tem a alíquota mista. E agora o ITCM ele vai ter uma alíquota fixada aqui. Ah, então, alguns alertas relacionados à reforma, que, né, principalmente no setor imobiliário, né, que é o nosso tema, já está mexendo com o bolso, nosso bolso, né, tanto da pessoa física e da pessoa jurídica. Já vai, né, não é só uma obrigação fiscal, então acaba tendo que ter algumas estratégias, alguns cálculos, reprecificar os aluguéis, né, é importante, replanejar as vendas de imóveis, terá um aumento, né, significativo das fiscalizações, então a gente já tem ali o cadastro, né, o CIB, que a Receita Federal já vai começar a olhar os valores dos imóveis, né, tanto vai preter, né, os valores venais de imóveis. E aqui algumas dicas, né, do que fazer, né, direcionamentos.
que é acompanhar, né? Então tem muita coisa que está acontecendo, mapear os riscos, né? É importante mapear os riscos junto à Receita Federal, a Secretaria de Fazenda. Quem, né, tem hold já constituída, rever as holdings, mapear créditos, débitos, fazer um planejamento tributário, um planejamento financeiro, né? Se está querendo vender o imóvel, né, algum cliente ou a pessoa que tem o imóvel, querer fazer a venda do imóvel, é importante colocar, né, os impactos da reforma, né, dependendo do ano, contratos, né, então, principalmente os contratos de aluguéis, né, têm que ser revistos, né, principalmente por conta das alterações de valores que possa vir a ter, falar com as partes envolvidas, né, né, os clientes que têm, né, advogados que têm clientes com rolos, né, né, então essas são algumas dicas, né, que estou passando aqui com vocês. Resumindo, é isso. Claro que tem algumas coisas que tem que se aprofundar melhor, algumas limitações, mas como o nosso tempo aqui é um pouquinho curto, né, deixar até uma mensagem aqui para vocês. A reforma tributária não é apenas uma mudança fiscal, mas uma oportunidade de transformar a gestão em estratégia. Quem se adapta primeiro será competitivo e resiliente no mercado. Tá aqui meus dados, né, meu e-mail, telefone, caso precisarem de algum auxílio, né, estarei à disposição. Thales? Pronto. Obrigado, Ivan. A gente sabe que os assuntos fiscais e tributários são bastante espinhosos, delicados, e principalmente num país que tem, talvez seja o segmento que tem mais legislação no país, seja o setor tributário. Acho que nenhum outro ramo do direito especificamente a gente tem tanto regramento, né, desdobramento. A gente não tem simplesmente só um código, né? A gente tem, comparando aqui no direito civil, a gente tem o Código Civil, o Código de Processo Civil, algumas legislações esparsas. Na área de tributário, a gente tem lá, sei lá, consigo nem contar quantos regramentos municipais, estaduais, federais, cada cabedal de obrigações que tem que ser cumprido, e não por outra razão nós temos o maior impacto nas empresas, em termos de quantidade de pessoas e de tempo gasto para se cumprir as obrigações fiscais e tributárias no país. Ou seja, a empresa tem que literalmente investir um dinheiro em pessoas, em processos, em sistemas de gestão, para poder simplesmente cumprir com as obrigações fiscais. Né? E aí, para lembrar sempre a frase nunca me recordo se é do Milor Fernandes ou do Luiz Fernando Veríssimo, dois gaúchos, mas que dizem que o Estado nos tira tudo à força e ainda nos chama de contribuinte. Né? Então, assim, a gente tem uma série sem precedentes de cumprimentos de obrigações. Então, e com uma reforma dessa magnitude, aí as coisas pioram muito, porque a gente começa a ficar nas dúvidas, né? O que era de uma forma passa para outra, e assim a gente vai, mas você trouxe um panorama bem sucinto e realmente pontual para o segmento, que vai ser muito impactado, né? Porque a gente sabe que o setor imobiliário, por exemplo, principalmente na locação, que é um setor que eu trabalho muito, as pessoas físicas que têm ali 1, 2 imóveis, sequer elas declaram aqueles rendimentos de aluguel, né? Então, agora, as fiscalizações vão ficar muito mais fáceis, muito mais pontuais. A gente vive na era da inteligência artificial,
né? Então, cada segmento desse vai ter ali um sistema Receita Federal está se armando, entre aspas, né? Cada vez de forma mais para que a gente não deixe brecha. Então, assim, o split payment ali, então já é quer dizer, já vai antecipar, já vai pegar, vai tributar praticamente na fonte, né? E Então, até, eu te cortando aqui rapidinho, Otávio, não, fica à vontade. com, né, a gente sabe que a gente tem muitas pessoas que têm aluguéis, que não estão em imobiliária, que não faz o registro na declaração de imposto de renda. Então, a gente tem ali o cadastro, CIB, né, a gente tem as questões da, da movimentação bancária, que já está sendo, né, fiscalizado pela Receita Federal. Então, esse vai ser o momento também de regularizar antes que venha qualquer notificação, né, da Receita Federal fazer os registros, né, e até mesmo cobrar impostos retroativos. Então, a Receita Federal está colocando um ambiente ali único, né, e para as pessoas físicas, principalmente, né, pode ter aí um impacto bem grande, e para esse tipo né, se tiver dentro ali do limite para tributação, né, principalmente do IBS e da CBS, né, vão ter que olhar o preço do aluguel, né, que é um valor que, numa precificação, vai ter que repassar para o locatário, né? Talvez esse seja o grande ponto, né? As pessoas reverem, né? E qual vai ser o impacto? O mercado vai absorver esses aumentos, né? Porque a gente sabe, né, que ninguém quer pagar o imposto sozinho, né? Então, o consumidor final, né, o usuário final do serviço vai acabar sendo impactado, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje, um mercado de locações de curta temporada, que é basicamente aí Airbnb, Booking, né, as plataformas, né, que sequer faziam informações para a Receita Federal, né, dos repasses de pagamento, né, porque são empresas estrangeiras, né? Então, às vezes, esse ano é que se apertou esse cerco para que elas informassem, né? Então, sequer eram informados. Então, aquelas receitas vinham praticamente limpas, mas, em compensação, como você falou, o cruzamento de movimentação financeira, adotava ali um padrão, identificava um padrão estranho. Ó, de onde vem essa receita? Tá, mas tá vindo de onde, né? Qual é o fato gerador e aonde, principalmente, aonde o governo vai poder morder o imposto, né? Em que aspecto? Então, são situações que estão apertando o cerco cada vez mais. E a gente sabe que brasileiro gosta de fazer investimento em segmento imobiliário, porque a gente vive numa economia instável, né, com mudanças. Então, cada governo que entra põe a sua visão ideológica e, e, e a sua agenda. Então, as pessoas tendem a se defender, a não pagar, a evitar pagar o máximo que puderem, né? E, de fato, né, as coisas vão se... Então, isso impacta no mercado de investimento, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um mercado de juros elevado, porque o governo está se endividando, então está emitindo papel, então está tomando dinheiro. Então, assim, hoje está muito fácil. Então, você tem investimentos na casa de 12, 13, 14, 15% até. Então, contra 0,5% no aluguel. Mas o aluguel, pelo menos, a pessoa pensa assim, eu só vou perder o meu capital se a casa cair, se o prédio cair, se acontecer algum desastre. E, graças a Deus, a gente não tem desastres naturais no nosso país, né? Então, justifica muito a segurança do investimento em mercado imobiliário, né, dessa forma. Então, eram uns comentários ainda pequenos aqui, só para eu complementar aqui já a sua brilhante explanação, e te agradecer. E vamos abrir aqui, já estou vendo que o Cássio já está com a mãozinha levantada ali, vamos já abrir para o nosso pinga-fogo, e aí cada um que quiser fazer as suas manifestações, a colocação ou tirar alguma dúvida, fica à vontade. Então, já vou abrir com o Cássio. Cássio, pode ficar à vontade e trazer a sua contribuição.
Boa noite a todos, boa noite aos pares. Antes de mais nada, aí, parabenizar o Ivan pela brilhante apresentação, a você, Thales, pela excelente condução aí dos trabalhos, tá? E no nome de vocês dois, eu cumprimento aí a todos os demais presentes na sala. Assim, acho que a explanação foi muito boa, confesso que ainda tinha algumas dúvidas e vendo a rápida explicação aí do Ivan, contribuiu bastante, do qual te agradeço mais uma vez, Ivan. E complementando essa última fala aí que vocês colocaram sobre a questão dos aluguéis. Cássio, me perdoa só fazer uma interrupção, mas para efeito didático para todo mundo, que acho que hoje nós estamos com reunião aberta, então toda vez que alguém for fazer uma manifestação, diga qual é a sua área de atividade, tá? Por exemplo, eu sei que você é contador, mas tem gente que não te conhece. Então, assim, só na hora que você se apresentar, você coloca, olha, eu sou contador, porque temos várias visões aqui. Hoje a gente tem advogados do mercado imobiliário, mercado empresarial, temos planejadores sucessórios, aqui no, no, no evento, temos os próprios contadores, tá? Administradores, imobiliárias, então, cada um que for, aproveita para se apresentar e dizer o nome da empresa, né? Fazer um pouquinho do nosso grupo de network também, brevemente, e expor. Desculpa te interromper, mas pode seguir. Não, que isso. Você não me interrompe jamais. Não, meu nome é Cássio Garcia e eu sou contador, professor universitário e falo da Total Serviços Contábeis. E estamos aqui à disposição para auxiliar no que for necessário. Bem, colocando isso daí, essa questão que foi colocada agora no final, aí, tanto por você como pelo Ivan, chama muita atenção, porque aos colegas que estão na sala aí, é muito comum ouvir dos nossos clientes, na época dos impostos de renda principalmente, os, os clientes chegarem aqui e falar assim, não, eu tenho 2, 3 aluguéis que eu recebo do apartamento XYZ e que eu combinei com o cliente lá dentro de não Não declarar, de declarar. não pagar, de etc. e tal. Então, assim, a reforma, ela está vindo para poder fechar, acho que todas as portas e todas as brechas em que o dinheiro vai correr. Em paralelo a isso, nós temos um carretel aí, uma esteira de mudanças muito grande que está acontecendo e que ainda vai acontecer no ano que vem, para amarrar ainda mais essa questão dos aluguéis, que é a famosa moeda digital Drex. Ainda está em discussão, ainda está se falando sobre ela. Mas casando essa nova moeda com a questão da reforma e com essa questão imobiliária, de um modo geral, não só imobiliária, como qualquer outra, o Drex também ele vai vir para poder fechar essa operação, porque ele vai rastrear o dinheiro. Eu sempre costumo falar que o Drex é aquele código da nota que vai ser rastreado de forma digital dentro da sua vida. Então, a hora que as pessoas tiverem que adotar o Drex para poder pagar as suas contas, essa questão do aluguel, sair daqui, de ir para ali, e o cara falar, eu vou combinar com você de declarar ou de não declarar, vai ser mais um mecanismo que o governo ainda vai criar para poder fechar ainda mais essas portas e aumentar com isso a arrecadação de um modo geral. Então, é só para contribuir aí sobre a fala que vocês estavam há pouco, falando aí sobre a questão dos pagamentos de aluguéis e dos recebimentos. Mas, assim, sem querer desvirtuar o objeto da fala de hoje, que era a questão da reforma tributária no aspecto imobiliário. Talvez seja um tema para o futuro. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, parabéns aí aos condutores do evento. Obrigado, Cássio. Ivan, quer complementar? É isso mesmo, né? A Receita Federal está em fechando C, né? Então, com a reforma, as novas tecnologias estão vindo e, né, a gente sabe que muitas empresas ou pessoas físicas, né, omitem algumas informações, mas isso acaba, né, com os aumentos das fiscalizações, a gente vai ter, né, como o próprio Cássio falou, né, sobre, né, o Drex,
né? Mais uma coisa aí que a Receita está trazendo para amarrar o contribuinte, né? Fazer todo mundo fazer os registros corretamente. E aproveitando até a fala aqui, né, pontuar aqui duas coisas que eu lembrei, sobre o aluguel, que é os aluguéis de espaço, né? Então a gente tem aí o setor de eventos, que também vai ser impactado, né? E tem as empresas que estão alocadas em shopping, que o shopping recebe os aluguéis, então pode ter aí um aumento, né, por parte do shopping, né, dos aluguéis dos espaços lá, né? Então, ficarem atentos aí para qualquer movimentação, quem tem comércio dentro de shopping também. Só para a gente fechar o assunto fiscalização aqui, para depois passar a palavra para o Hélio, que está de mão levantada ali, um dos instrumentos novos de fiscalização é o CIB, né? Ele vem como um formato de cadastro imobiliário, mas ele é claramente um instrumento de fiscalização, que os cartórios vão ter que informar as transações que forem registradas, e a partir dali a Receita vai mapear, por exemplo, se uma escritura calçou o valor, que era muito usual também, né? Declara um valor X e paga o restante por fora para diminuir as alíquotas de imposto, né, do ITBI, por exemplo, né? E aí agora, né, o impacto de vários outros impostos nas transações imobiliárias, né? Então, o CIB vai acabar fechando e vai demandar das pessoas que tenham uma documentação muito mais robusta e armazenada para poder, se em algum momento, se cair numa fiscalização ou numa malha fina de pessoas de imposto de renda pessoa física, ter que poder justificar, né, por que aquele valor foi colocado. Porque se der discrepância, por exemplo, um imóvel for vendido por um valor que tá menor do que o declarado na escritura, no registro imobiliário, certamente a Receita vai cruzar a informação ali e vai vir atrás para saber, quero o restante do meu dinheiro. Então, vamos, tem um comentário aqui do Cláudio. Cartórios, Receita Federal, Prefeitura vão chegar à mesma informação. Não vai ter como fazer por fora. É exatamente isso, não vai poder mais, né? Vai fechar essa brecha, né? Então, vamos passar a palavra ali para o Hélio, né? Pode abrir teu áudio aí, Hélio, e faz a pergunta ou o comentário diretamente. Não, é só complementar. Meu nome é Hélio Ribeiro, eu sou sócio da Audiger, sou sócio do Ivan, que eu parabenizo aí Perfeito. pela rápida apresentação, né, porque o tempo é muito curto, mas só para agregar mais, acrescentar mais um conhecimento, o que acontece quando ele colocou lá na questão de rever os contratos, né? Então, como com a questão da não cumulatividade, né, do IBS, CBS, então as pessoas jurídicas que são contribuintes, os contribuintes vão querer fazer contratos com contribuintes, né, para poder aproveitar o crédito do CBS e do DBS. Então, isso também é um estudo da renovação dos contratos, pessoa física para jurídica, de não contribuinte para contribuinte, porque as empresas, né, que são contribuintes vão querer aproveitar o crédito. Então, a gente vai ter que reestudar todos esses contratos, reavaliar o valor das locações, né, para poder repassar esse crédito do IBS e do CBS para frente, né? Porque senão uma pessoa jurídica não vai querer alugar uma pessoa física, a não ser que o preço seja bem vantajoso, mas porque ele, como contribuinte, vai querer aproveitar o crédito, né? Então, isso é uma questão que a gente vai ter que estudar para efeito de operação. E vai ter também a questão da nova tributação a partir da entrada do CBS em vigor, das questões dos imóveis que estão em estoque, né? Quem está no estoque que quando construiu não tem crédito, agora vai ter que estudar e vai ter que ter uma tabela de preço de referência que a Receita Federal deve soltar até dia 26 aí, 31 de dezembro de 26, aliás, desculpa, para 26, né? Porque 27 entra em vigor 100%, para efeito de comparação, né? De comparabilidade para você poder aproveitar pelo menos um pouquinho, né? Porque se quem for comprar
um imóvel de quem está no estoque que não foi tributado, não teve crédito do CBS e do IBS, vai ter que gerar um valor de referência para poder fazer a compensação, né? Então vai ter um preço aí de muita coisa para ser feito. E os contratos vão ser todos ser refeitos para você poder repassar esse crédito do IBS e do CBS para frente, tá? Joia, obrigado, Hélio. E aí a gente observa, né, que cenários de crise e reforma, né, reestruturação da lei vai criar para nós, profissionais, um cenário de oportunidade, né? Como você acabou de colocar, revisão de contrato, revisão de alíquotas, planejamento, revisão e planejamentos tributários, né? Então, assim, é um cenário que, para nós profissionais, vai acabar dando uma aquecida, né? E uma grande demanda, porque e aí a gente tem que ser proativo, porque se deixar na mão do cliente, se vários de nós não entendem as reformas, o cliente na ponta final entende menos ainda, né? Então, é uma oportunidade para a gente também para gerar novos negócios. Tá? Fabrício, quer comentar aí também? Fabrício. Pode falar, Fabrício. Opa, boa noite a todos. Parabenizar também aí o Ivan pela apresentação muito boa, muito enriquecedora. Mas a questão é, esse impacto, né? Ele vai ser muito forte. A gente não tem, na verdade, os empresários ainda não têm noção do tamanho disso, né? Mais cedo eu conversei com o Ivan, a gente falando sobre a questão quem está no shopping, né? Por exemplo, um dos exemplos, né? Está no shopping, o shopping tem os contratos muito rígidos. Então, o lojista que está entrando hoje, o cara está abrindo hoje uma operação no shopping, tá? Daqui a geralmente o contrato 2, 3 anos. E o shopping também, às vezes, ele não está sabendo, ou ele está sabendo e já está usando de má fé, né? Então, isso vai trazer um impacto gigantesco no mercado, né, imobiliário e nas operações das empresas. E vamos trazer. Eu sou Fabrício, sou contador, né, tributarista também, assim como o Ivan e como o Cássio, como os outros colegas. Eu represento aqui a Mega Account, que é o nosso escritório, e só para alinhar com os demais, tá? E assim, e o impacto que a gente está vendo na operação, diretamente, vai ver a operação, e o empresário ele não está percebendo o quanto que isso, no ano que vem, agora, ele já tem que bater, ele que vai ter que bater na porta, fala, cara, como é que tá o nosso, vamos renegociar o nosso contrato de aluguel? Esquece o shopping. Vamos lá, uma operação normal aí no nosso escritório. Que isso aí vai ter que ser revertido aí, vai ter que ser repassado para o consumidor. Isso aí não tem jeito. A ponta. E aí, quem tiver melhor preparado, tanto do lado do empresário ou do lado de quem for o investidor, né? O investidor, ele vai, ele vai sair na frente, né? Ele vai deixar um preço mais competitivo, né? E o reflexo que isso vai dar nos planejamentos de sucessão, né? Tem alguns colegas advogados aqui que tem. E o impacto, como é que faz? A gente recebeu uma abordagem semana passada, alguém chegou para a gente, ó, tenho 13 imóveis, como é que eu vou fazer agora? Eu não vou pagar 28%, né? Porque aí chegou com uma ideia, chegou com. Como é que eu vou passar 28% de. Sabe que não é, né? Quero ouvir em algum lugar. Como é que eu vou repassar 28% de aumento para o meu inquilino? Já está difícil para alugar. Como é que eu vou alugar, né, dessa forma para ele? Então a gente tem, né, convivido com, como o Eduardo falou aí, com uma informação, às vezes, pela metade. Então, muito importante, né, pautas como essa aqui, e só para trazer a nossa reflexão aí, tá, pessoal? Obrigado aí, boa noite. Até complementar, Fabrício, né? Então lembrar até a questão da transição, né? Que a gente não vai ter um impacto ali a partir de 27, que vai ser 28%. Primeiro que a gente não sabe qual vai ser a alíquota de fato, mas olhando a alíquota de referência ali, que é 28%, a gente vai ter ali
a entrada do CBS, que aproximadamente pode vir ali 10%, 11, 8%, né? Então vai ter esse primeiro impacto, e a partir de 29 vai ter a transição ali, entrando aos pouquinhos o IBS, né? Então é importante até num planejamento, né, tanto do dono do imóvel, fazer para também, né, não colocar 28% de uma vez só, que não vai fazer sentido nenhum, mas ter olhar a transição e replanejar todo ano, né? Isso as alíquotas ali se está dentro se vai ser contribuinte, né? Conforme as regras, colocar isso em planilha e olhar direitinho ali como é que está sendo, né, mais uma questão de olhar o aluguel, né, tanto pela região e outros fatores, também o IBS e a CPS nesse período de transição até 2033. E vamos, tem um aspecto assim, eu gosto quando falo assim da reforma tributária, tem algumas pessoas que falam muito, o Cláudio está até com a mão levantada, rapidinho, Cláudio, né? Tem muitos empresários ou com alguns fóruns que ainda ficam muito muito vago ainda, né? Muito na teoria, a gente sabe. Mas a gente gosta de pensar assim bem na prática, né? Então, a gente pensando hoje na prática, você falou uma parte muito legal, que falou assim, hoje tem, por exemplo, as imobiliárias, muitos não emitem notas fiscais, né? Então, na verdade, isso aí é a realidade do brasileiro, né? Do empresário, não vou generalizar, tá, gente? Dos empresários que ainda está em fase de transição ali, está se estruturando, ele não emite nota fiscal, né? Então, quando se fala da reforma tributária, fala assim, vai aumentar. Então, só assim, só o fato de ele passar a emitir nota fiscal, olha só, digamos que não tivesse nada hoje, não fosse mexer nada na reforma tributária. Se falasse assim, ó, todo mundo vai emitir nota fiscal, que é o que vai acontecer, né? A alíquota já vai subir, porque o cara que não paga nada, ele já vai pagar os 6% que é devido para ele ali. Então, ele já vai sair de 0 para 6%. Ele vai falar, nossa, eu estou pagando mais imposto, né? Então, então, a gente trazendo isso para a pessoa física ainda, olha só o baque, né? Então, para a pessoa física, que ele só tinha, né? Tinha só o imposto de renda, né? Só não, né? Todo o imposto de renda. E aí a gente vem e traz esse danado desse CBS, da CBS, desse IBS. O cara pira, né? Mas então, assim, vai diminuir a sonegação? Vai, mas para a gente conseguir conscientizar, eu falo porque nós aqui, como contadores, todo lugar que a gente vai falar de reforma, teve alguém que falou que é um absurdo, né? Eu não lembro quem foi. Alguém falou, acho que o Ivan estava falando, aí falou assim: é um absurdo essa, né, essa alíquota. Mas realmente é um absurdo. Mas a gente escuta isso com tanta frequência, né? Porque, porque essa questão cultural. Então a gente tem que trazer essa cultura de, gente, vai ser normal, não, a sonegação vai acabar. Então, esse ponto aí, só isso aí vai elevar o imposto e ainda incluindo né, as alterações. Mas é isso, Cláudio, vamos lá. Desculpa aí, me alonguei, pessoal. Não, tranquilo. De fato, né, Fabrício, para quem não paga nada ou paga muito pouco, né, ou sonega, qualquer planejamento tributário vai sair mais caro, né, porque o cara já está totalmente errado. Vamos lá, sou Cláudio Sotana, da Evolua Consultoria, e aqui nós trabalhamos, então, com tributário, societário e M&A também. Primeiramente, parabenizar e agradecer aí o Ivan pela apresentação muito didática, bem pontual. E também, para quem não é do conselho, que está aqui nos visitando hoje, né, estamos com 22 pessoas, eu acho que esse é o início de um movimento bem interessante que a gente está fazendo dentro da CDF, né, que trazer essa consciência, ou seja, o empresário de todos os tamanhos, ele precisa colocar o tributário, o societário, eventualmente o M&A na estratégia dele. Hoje de manhã mesmo eu estava num evento do IBGC, né, de governança lá no SEIB, e, poxa, esses grandes conglomerados, né, grandes empresas, grandes grupos, a estratégia tributária e societária deles e também de governança já faz parte do dia a dia. Ou seja, quando eles estão olhando 3, 4, 5, 10 anos para frente, eles já estão olhando benefícios tributários, estão olhando recursos subsidiados. Então, é o que a gente tem falado muito para os clientes, enfim, onde a gente conversa.
O empresário, muitas vezes, ele acha que ele tem que esperar ficar grande para ir atrás de estratégias tributárias, quando o que eu acho é totalmente contrário. Ele precisa se utilizar das estratégias tributárias, no caso societárias aqui também, para poder também usufruir dessas vantagens. Então, acho que esse movimento que a gente está fazendo, né, e hoje acho que é o primeiro de muitos eventos que a gente vai fazer aqui, é de fato trazer essa consciência e chamar a atenção dos empresários, né, cada vez mais, com redes sociais, com posts, com conteúdo, com eventos como esse, para que ele de fato coloque isso na estratégia dele, independente do tamanho. Então, agradecer mais uma vez, parabenizar e vamos, que esse é o primeiro de muitos aí. Obrigado, Cláudio, pelas considerações e ao Fabrício. E esse talvez seja o ponto de dificuldade para todos nós agora, que é exatamente como é que o mercado vai se adaptar a essa nova realidade, né? Porque vai haver repasse ao usuário final, destinatário final do serviço. Então, assim, o aluguel vai aumentar, né? Como o Fabrício colocou, como é que o lojista no shopping vai absorver esse impacto, apesar de que o shopping ele investe muito dinheiro em consultoria jurídica, né? Então, assim, a gente tem, e os advogados do shopping são muito criativos. Eu falo isso porque eu atuo muito no mercado de varejo com shopping, exatamente nesse sistema. Então, assim, hoje, por exemplo, você vê vários contratos de shopping que na hora que você vai ver quem é o locatário, quem é o locador, é o condomínio do shopping, não é a empresa dona do MPP. Vamos lá, por exemplo, colocar aqui Paulo Otávio, por exemplo, Iguatemi, em São Paulo, né? Ou a Sonar em Planta. Né? Ele já vem assim, condomínio do shopping, tal, 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 tal. Né? E aí ele dilui um valorzinho pequeno para remuneração de aluguel e infla no rateio de despesas de que seria o condomínio propriamente dito. E aí o condomínio de shopping center é uma caixa preta. Ninguém sabe, ninguém presta contas, porque é um proprietário único. Então, a famosa assembleia que não existe, é só a ata dizendo, olha, está aprovado aqui o orçamento do ano, está aprovadas as contas, acabou, né, e ninguém sabe o que efetivamente é despesa do próprio shopping center. Então, por exemplo, eu conheci shopping centers aqui que o superintendente tinha casa alugada, carro à disposição locado para ele o tempo inteiro. Então, assim, isso além do salário do administrador, do superintendente. Então, isso tudo quem paga é o lojista no final das contas, dentro da conta de rateio de despesa. Então, a criatividade vai imperar aí, é mais, como eu coloquei outra vez, é mais uma oportunidade de negócio para a gente ficar atento e observar essas cláusulas, como o Cláudio colocou, é consultor de M&A, de planejamento sucessório, planejamento contábil, né? Nós vamos ter aí que aprender para poder colocar em prática. E essa talvez seja a grande função desses eventos, é a gente trazer clareza, trazer luz, porque aqui a gente tem os empresários do setor de serviços, nós, e também temos os outros associados da casa e outros clientes nossos que estão lá na ponta final, que não querem pagar mais imposto. Mas, na verdade, é isso. Mas também não querem investir numa consultoria para pagar menos imposto, para ser menos impactado, né? Porque, no final das contas, tudo é custo. Então, a gente vai ter um cenário desafiador e cada um desses temas que a gente trouxe, né, especificamente hoje aqui, daria um tema de uma palestra inteira, né? Então, assim, a gente já teve a primeira lá, que foi um panorama geral, e vamos ter outros para outros segmentos no futuro, mas hoje, cada um desses pontos daria para o Ivan ou para qualquer outra pessoa que se dispusesse a fazer um evento inteirinho sobre um determinado ponto, um determinado aspecto. Temos mais uma participação escrita ali. A Vânia, por favor, Vânia, pode. Desculpa, só o Ivan. Só o Ivan, ver se quer complementar mais alguma coisa e a gente passa para a Vânia. Né, sobre até isso, né, a gente está, né, nesse momento de transição da reforma e antes, né, até agora, na verdade, né, tem muita gente falando, ainda pontuando sobre o hold, né, os planejamentos de hold, que vai ser barato, isso, aquilo, outro.
né? E talvez, né, com essas pontuações da reforma, né, pode ser que não seja tão interessante assim, né? E que vai ter outros argumentos que seja interessante a hoje, né? Ah, se é sucessão, talvez seja interessante nesse ponto específico, mas não para planejamento tributário em si, que pode ter um aumento dependendo da atividade da hoje. Então vai ter que ser uma conversa, né? Quem trabalha como host, assim como a gente está na UDG, vai ter que ter uma conversa diretamente com o cliente, ver até se vale a pena ou replanejar, né, ali a host, né? Então, né, como eu tinha pontuado, né, a reforma tributária não é só essa mudança de alíquota, né? Então, a estratégia vai trazer à tona outros tipos de estratégia que vai ser preciso conversar com as partes interessadas. Eu me lembrei de um ponto aqui, desculpa só não te passar ainda, Vânia, só para não perder o fio da meada aqui, mas, por exemplo, eu me lembrei eu tenho um cliente que ele já tem um sistema de holding há mais de 15 anos. Ou seja, quando ninguém falava de holding, ele já tinha estruturado um sistema de holding. Por quê? Porque ele era um dos maiores, ele era um, eles, a família, né, a família hoje é minha cliente, mas hoje, eles venderam a empresa. A empresa deles, principal, a atividade econômica principal, era uma das maiores varejistas do Distrito Federal, um número significativo de lojas, e eles tinham uma estratégia de que todo lucro que eles apuravam, eles reinvestiam em imóvel. E aí eles montaram um sistema que hoje a gente conhece como holding patrimonial, holding imobiliária, já naquela época, num sentido de que o lucro que eles apuravam, eles compravam, passavam para a holding, a holding comprava imóveis e alugava para próprias lojas da própria rede. Ou seja, eles pagavam um aluguel para eles mesmos. E aí qual era a grande vantagem? Eles eram uma empresa de um faturamento muito elevado, então estavam enquadrados em lucro real, então eles podiam abater os aluguéis todos, né, das despesas da empresa. Então, assim, tinha uma economia tributária. Então, assim, a gente não pode dizer que o que funciona para um não vai funcionar para outro. Né? Cada caso é um caso. Então, assim, todo cenário a gente precisa aplicar no caso concreto dos nossos clientes. A gente não é uma receita padrão que vai funcionar para todo mundo. Então, nesse caso deles, e assim, eles tinham mais de 100 lojas e mais de 80 eram próprias. Tá? Então, e aí, quando eles venderam a rede de varejo, eles ficaram como os maiores locadores dessa rede, né? Que tinha, aqui em Brasília tinha algo em torno de 110 lojas, mas no Brasil tinham 700 lojas. Eles eram os maiores, né, locadores dessa rede nacional. Então, assim, saíram, além de ganhar o dinheiro de vender, continuam ganhando dinheiro até hoje nesse sistema. Então, assim, para eles fez muito sentido lá na época. Então, cada caso tem que ser. Tá colocando o velho da van faz isso com fundos imobiliários, mas é fundo, né? E fundo é outro produto, é outra história, né? Mas vamos passar para a Vânia ali, até porque a gente tá chegando para o nosso limite de tempo. E como eu falei, cada tema desse aqui daria uma oportunidade para a gente discutir, né, bastante tempo. Mas vamos dar uma palavra para a Vânia ali, para depois a gente ir para se não tiver mais nenhuma inscrição, a gente passar para as considerações finais. Tá ótimo. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, eu ouço. Tá. Eu sou a Vânia, sou contadora do Grupo Seibin, responsável pela parte tributária e também societária. Queria agradecer o colega, né, que fez menção ao evento de hoje e também à estrutura de governança. Realmente a gente está tentando construir a cada dia uma governança mais sólida. Eu queria trazer aqui alguns pontos de atenção que eu acho que serão bem desafiadores. Hoje, dentro do grupo, e aí eu posso falar sobre isso, que é uma informação pública, a gente tem um número muito relevante no balanço proveniente do CPC 06, né? Que é a adoção do modelo de escrituração para arrendamento dos aluguéis das nossas unidades. Então, a gente se depara com algumas fragilidades, porque eu acho que um segundo desafio, além da adoção da reforma tributária, o segundo desafio para as empresas e para os contadores é a gente construir esse lastro de governança, contratos, controles, contabilização.
E hoje a gente tem um volume muito grande de aluguéis e a gente percebe a fragilidade e quão despreparados estão não só as pessoas físicas que alugam diretamente, mas os escritórios imobiliários que dão essa assessoria. E isso vai afetar, obviamente, não só esse lastro que vai ser necessário a gente ter para o fisco, para a auditoria contábil, que é o nosso caso também, mas, por um outro lado, até para a gente pôr na mesa uma melhor negociação. Então, a gente vai ter eu entendo, né, que essa mudança vai trazer nuances muito específicas, porque hoje eu acredito que também outras empresas, outras companhias trabalham com contratos a longo prazo. Então, a gente tem contrato de 10 anos, de 15 anos. Isso vai trazer um impacto econômico e financeiro muito grande para dentro do grupo, das companhias, de forma geral, mas também para o outro lado. Então, acho que isso é uma preocupação que a gente, enquanto profissional contábil, tributaristas, né, muitos aqui têm essa experiência, a gente vai ter que construir um modelo específico para cada perfil de cliente. Então, isso hoje é um ponto que me chama muita atenção quando a gente traz um volume muito grande de CPC 06 de arrendamento para dentro do balanço. Então, eu queria compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência com relação a isso, olhando o compliance, olhando efeito tributário. Hoje, o CPC requer que a gente projete por igual período os valores de aluguéis que a gente provisiona. Então, isso vai trazer um impacto muito grande quando a gente aplicar a tributação que vai ter que ser recolhido, né? Olhando pelo lado de quem está alugando para a gente, que vai ter um custo que hoje ele não tem, e isso pode, inclusive, comprometer uma sustentabilidade de uma operação que depende de aluguéis de terceiros para poder instalar seus negócios. Então, eu queria deixar só esse ponto também, que eu acho que vai ser bem crítico aqui para a gente, bem desafiador. Obrigada. Obrigado, Vânia. Ivan, quer completar? Obrigado, Vânia. A Vânia trouxe a questão do arrendamento, eu até lembrei aqui do setor de agronegócio, né? Então, os próprios arrendamentos de terra, né, que vai ter a tributação do IBS e do CBS, que a gente sabe que quem trabalha no agro tem alguns arrendamentos que não é nem, né, né, é parte da produção que paga o arrendamento, enfim, e muitas coisas não são nem contabilizadas ou registradas, né? Então, a reforma tributária, né, trazendo, né, esses controles, né, esses produtos, né, que, com a troca do arrendamento, né, vai passar a ser tributado também, que é uma operação. Então, é outro desafio ali para o setor do agro também, né, e até outros tipos de contratos que também vão ser afetados, né, pela reforma tributária. Perfeito, então, Ivan. Eu já vou encaminhar aqui, por causa do adiantado da hora, eu vou caminhar para os agradecimentos e para as considerações finais, é, especialmente a você que dedicou aí um tempo para apresentar, estudar, consolidar o seu estudo, né? Esse estudo para você faz parte da sua atividade, então consolidar, compilar tudo para trazer aqui para a gente, né? De uma forma bastante didática, esclarecedora. Tem gente perguntando se você vai disponibilizar o material depois, tá? Então, se você faz essa menção, então eu vou passar a palavra para você, para fazer as considerações finais e registrar os agradecimentos em nome da associação, em nome do nosso conselho, que é jurídico e gestão empresarial, tá? Para os que não nos conhecem, então não é meramente jurídico, por isso que a gente tem aqui uma gama de profissionais de vários segmentos, tá? Em nome do Eduardo, meu e do Eduardo, a gente transmite os cumprimentos da associação a você e a palavra está contigo para as últimas considerações. Agradecer aí todo mundo que compareceu, não só os membros do nosso conselho, né, e todos que participaram também. Trouxe aqui
uma visão mais rápida, né, sobre o tema direcionado para o imobiliário. É como você falou, se a gente fosse adentrar de cada ponto, a gente teria aí uma apresentação de 2, 3, 4 horas, dependendo do tema, porque tem muita questão a ser explanada e tem muitas dúvidas que vão surgindo aí no momento da discussão. Trouxe aqui de uma forma rápida, espero ter esclarecido alguns pontos ou colocado uma pulguinha atrás da orelha para poder se aprofundarem melhor, né, sobre o assunto. Também fico super à disposição, né, deixei meus contatos, né, fico super à disposição para esclarecimento de dúvidas ou aprofundar em algum tema, né. Então, é minha área de estudo, né, a reforma tributária como tributarista. Então, para mim, foi muito bom estar passando isso por você, para consolidar aqui o, o, o meu estudo, né, e deixar aí novamente o agradecimento aí a todo mundo, a sua mediação, tá? E ao convite aí do nosso conselho, para estar apresentando o tema. Joia, então eu vou agora, já feitos os agradecimentos a vocês, eu vou agradecer ao nosso público presente, né, aos nossos colegas de conselho, aos nossos convidados, aqueles que responderam aí ao chamado. Eu sei que todo mundo convidou bastante gente, a gente sabe que é difícil, às vezes, o horário da noite é cansativo, o Zoom facilita, né, mas a gente sabe que às vezes a gente ainda tem prazo para terminar, tem trabalho até o último minuto do tempo, às vezes fica cansativo, às vezes as pessoas não acabam esmorecendo um pouco, mas o tema é espinhoso, envolve um ciclo de desafios e novas batalhas para a gente. Então, eu queria agradecer a todo mundo pela presença, né, pela participação, pelos comentários e pelas interações, e vou passar para o Eduardo, que é o presidente do nosso conselho, para fazer a palavra final. Edu, contigo. Boa noite a todos, gente. Bom, gente, então, só reforçar aqui o nosso agradecimento, parabenizar o Ivan pela explanação, o Thales pela condução, lembrar aí os nossos colegas do conselho que sexta-feira às 11 a gente tem reunião, né? Então, para a gente poder alinhar, inclusive, novos eventos como esse, eu acho que é importante. A nossa ideia é ter, de fato, pelo menos uma pauta aberta para os associados e empresários, para a gente debater essas questões mesmo, aprofundar, trocar ideias. Então, para nós isso é muito relevante. Vou me comunicar com vocês todos por e-mail. Tem alguns aqui que eu não recordo, não conheço. Disponibilizar a apresentação que o Ivan disse que vai encaminhar, então a gente manda também por e-mail para vocês, e aguardando aí numa próxima oportunidade, para de fato enriquecer o debate, trazer dúvidas, a gente tentar também contribuir da melhor forma possível com a gama de expert que a gente tem aqui dentro do nosso conselho. Então, a nossa palavra aqui final é só de agradecimento mesmo, e desejar uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau.